Irmãos amados, que alegria retornar a esta querida igreja, contar com a simpatia e a acolhida tão generosa do pastor Flávio. É uma bênção poder repartir com vocês hoje, mais uma vez, a palavra de Deus. O texto que eu vou ler está em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Marcos 4, 35 a 41. Lido o texto, peço que você mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição comigo, tá bom? Marcos 4, verso 35. Está escrito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, e de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema hoje. Não desanime, não tenha medo. Jesus está no controle. E eu quero iniciar fazendo 4 declarações a título de introdução da minha mensagem hoje. A primeira declaração é que as tempestades da vida existem ainda hoje. E elas são inevitáveis. Meus irmãos, não tem ninguém aqui nesse auditório, nem fora dele, nem em qualquer outro lugar do mundo, que na caminhada do berço à sepultura não enfrente tempestade. Nenhum de nós aqui está blindado. Nenhum de nós aqui vive numa redoma de vidro. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, numa colônia de férias. Aqui nós pisamos terrenos juncados de espinhos, atravessamos desertos tórridos, passamos por pântanos perigosos, atravessamos momentos difíceis. Se você está enfrentando algum sofrimento na sua vida, passando por alguma tempestade na sua vida, saiba disso, você não é exceção, não. Outras pessoas do seu lado estão enfrentando as mesmas lutas, porque as tempestades são inevitáveis. Mas, em segundo lugar, as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, nos colhem de surpresa. Muitas vezes nos põem de ponta cabeça. E eu queria ilustrar esse princípio com a geografia onde este episódio ocorreu. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, não é um mar, é um lago mesmo. Maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago está encurralado de montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Acima dele, para o norte de Israel, fica a montanha mais alta do país, o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo.
De vez em quando um fenômeno ocorre ali. Os ventos gelados descem da montanha, do Monte Hermon, emparedados pelas montanhas, batem na superfície do lago, às vezes sol a pino, e começa uma tempestade de vento subitamente. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Quando eles saem e embarcam para atravessar para o outro lado, tudo calmo. No meio da viagem, a tempestade chega. É assim na vida. Aquele casamento tão sólido, 20 anos, de repente um fato acontece e transtorna a vida conjugal. Você sai de casa com qualquer outro dia e enfrenta um acidente grave. Isso muda a história da sua família. Você vai para o médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Talvez até incurável na perspectiva da medicina. Um dia, como qualquer outro, você sai de casa e um fato acontece, atinge você e a sua casa profundamente. Porque as tempestades são não só inevitáveis, elas são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Eu fico imaginando que parte daqueles discípulos que eram pescadores nasceram ao redor daquele lago, cresceram ao redor daquele lago, trabalhavam naquele lago, conheciam cada palmo daquele lago, já tinham enfrentado outras tempestades naquele lago, mas agora estão enfrentando uma tempestade que não conseguem administrar. Aquilo que parecia tão comum, tão doméstico, vira um monstro. Aquilo que você lidava com tanta facilidade, você não sabe lidar mais. De vez em quando eu escuto alguém dizer assim: ah, pastor, a pessoa com quem me casei não é mais a mesma pessoa. Não é mais. Hoje não é mais uma pessoa amável, é rude comigo, me agride com palavras, com atitudes. Aquele filho que eu criei, pastor, com tanto carinho, não é mais aquele mesmo filho dócil, obediente, submisso. Quantas vezes aquilo que parecia tão simples se transforma numa tempestade na sua vida que você não sabe administrar mais. As rédeas saem das suas mãos, você não tem mais o controle. Mas a última verdade, a quarta verdade que eu quero dizer a você a título de introdução, é uma palavra consoladora. É que as tempestades são também pedagógicas. Preste bem atenção nisso. Você e eu cremos que Deus é soberano. Eu posso ser colhido de surpresa por uma tempestade. Deus não. Deus nunca vai ficar num beco sem saída, num impasse. Deus nunca é colhido de surpresa. Se você está passando por uma tempestade, saiba disso. Deus sabe o que está acontecendo com você. E mais, Ele está no controle da situação. Quando Ele permite uma tempestade na sua vida, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Não é para jogar você para longe da presença dEle, é para botar você mais perto dEle. As tempestades na nossa vida são propositais, são pedagógicas, para nós sairmos delas mais fortes, mais animados, com mais experiências com Deus. O que é curioso é que o contexto dessa passagem mostra Jesus passando todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Depois que Jesus ensina, ele entra no barco com os discípulos e diz assim: passemos para outra margem. Sabe o que ele está dizendo? Eu dei para vocês uma aula teórica, agora eu vou dar para vocês uma aula prática. Vocês tiveram o ensino, agora vocês vão ter a experiência. Há determinados aprendizados na vida, irmãos, que nós só os adquirimos
quando passamos pela tempestade. E quando você chega ao fim da linha, ou melhor, ao fundo do poço, ou melhor, no final dos seus recursos, e você diz assim: ou Deus faz um milagre, ou eu pereço. Ou Deus intervém, ou não tem esperança para mim. E Deus às vezes nos permite ir ao último furo da correia, para Ele agir, para que você chegue à seguinte conclusão: foi Ele, não fui eu mais. Eu já tinha jogado a toalha, eu já tinha desistido, eu já não tinha mais esperança. Pois quando você perde a esperança, ou quando você perde a capacidade de solução do seu problema, saiba disso: todo o poder Jesus ainda tem para resolver o seu problema. Então, não desanime, Jesus está no controle. Se você observou bem a leitura que fizemos desse texto, percebam comigo, esse texto diz que Jesus entrou no barco, pegou o travesseiro, foi lá para a popa do barco, para trás, deitou e dormiu. Ele estava cansado e dormiu. Nesse momento chega a tempestade, e eu fico imaginando que os discípulos devem ter dito assim: vamos deixar o mestre descansar. Isso é com a gente, nós temos conhecimento, nós temos experiência, a gente resolve isso. Só que não resolveram. A tempestade agravava-se ainda mais, o vento ainda era mais forte, o mar moía o barco frágil, o barco rodopiava, estava se enchendo de água, a morte mostrando para eles a sua carranca. Quando eles perceberam que a situação estava fora do controle deles, eles chegam para Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o mar se acalma e o vento se recolhe, e Jesus diz assim para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles se entreolharam e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta passagem está regida por 3 perguntas. Confiram comigo. A pergunta do verso 38 é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda passagem é de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Está no versículo 40. A terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essas 3 perguntas regem o texto. Portanto, eu vou falar para vocês hoje sobre essas 3 perguntas. Vejamos a primeira pergunta. Eu penso que esta pergunta é a sua pergunta, é a minha pergunta, é a pergunta da nossa dor, é a pergunta da nossa angústia, é a pergunta do nosso aperto. É quando você está passando por um problema, é quando a crise bate na sua casa, quando a enfermidade chega na sua família, é quando você vê um problema chegando com o seu filho, com a sua filha, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, e você se empenhou para resolver e não conseguiu, e você orou e a solução não chegou, e você chorou e as lágrimas secaram no seu rosto e a resposta não veio. Você jejuou e o problema ficou mais grave ainda, e você não vê saída, e você não vê uma janela, e você não vê uma porta de escape, e você não vê uma luz no fim do túnel, e você vê a morte mostrando para você a sua carranca. E aí você, igual aqueles homens, chega também para Jesus e diz assim: o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo o aperto que eu estou passando? O senhor vai ficar aí dormindo? O senhor não tem compaixão de mim? O senhor vai me permitir passar por essa situação e não vai fazer nada em meu favor?
A grande pergunta é: por que esses homens estavam com essa angústia tão grande, com esta pergunta em tom de censura? Por quê? Eu vou lhe sugerir 3 coisas. Primeiro, na cabeça deles algumas coisas não estavam bem resolvidas. Primeiro, não estava bem resolvido. A ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a tempestade que eles estão enfrentando. Eu pergunto a vocês: se Jesus diz passemos para outra margem, o que eles esperavam? Chegar na outra margem. Quando você obedece o que Jesus manda você fazer, o que você espera? Vai dar tudo certo. A viagem vai ser calma, o mar vai estar esmaltado, vai ser um céu de brigadeiro, não vai ter imprevisto nenhum. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava desobedecendo a Deus, ele estava pegando uma rota de fuga. Então deixa eu dizer uma coisa para você: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus manda a tempestade atrás dele, Deus enquadra o cara, Deus o encurrala, não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar à obediência. Agora, como é que você vai entender que você é um crente piedoso? Você leva Deus a sério, você é fiel nos seus dízimos e ofertas, você é zeloso nas coisas de Deus, você está presente na igreja, você ora, você jejua, você adora a Deus, você fala de Cristo, você obedece à ordem dele, você anda de acordo com o conselho dele. Você está enfrentando tempestade. Meu Deus, eu não estou entendendo. O senhor não vai fazer nada. Essa era a crise deles, essa é a nossa crise. Mas eles tinham uma segunda crise que não estava bem resolvida. Como é que eles vão conciliar a urgente necessidade deles com a demora de Jesus? Jesus está fazendo o que no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Quem tem crise tem pressa. Quem está sofrendo tem pressa. Note vocês que eles se empenham, eles se esforçam, eles manejam tudo que tem de experiência e não conseguem. Essa é a nossa situação, irmãos. É quando você ora por uma causa, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, pela conversão do marido, pela conversão da esposa, pela conversão do pai, pela conversão da mãe, pela conversão do filho, da filha, e você ora e ora e ora e ora e ora, e quanto mais você ora, mais dura a pessoa fica, mais rebelde. Tem hora que a demora de Deus machuca-nos mais do que a própria tempestade. Pensa comigo na situação de Marta em Betânia. Ela manda um recado para Jesus assim: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ela não diz para Jesus: vem depressa, cancela a tua agenda, corre para cá, Lázaro está morrendo. Ela só diz: está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas notem isso, Jesus estava a 1 dia de viagem de Betânia. Aí Marta chama um emissário e diz: vá lá e fala para Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. 1 dia de viagem. Quando o indivíduo chega lá onde Jesus estava, Jesus diz assim para os seus discípulos: o Lázaro morreu. No dia que o emissário saiu de Betânia, o Lázaro morreu. Jesus recebe a notícia e manda um recado: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí o mesmo mensageiro volta para Betânia. Você gastou um dia para vir, gasta um dia para voltar, 2 dias, chega no 2º dia, chega atabalhoadamente e diz: Marta, Jesus mandou falar que essa enfermidade não é para a morte, não, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Jesus vai ficar mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que ele não foi? Logo que recebeu o recado. Indiferença? Descuido? Falta de amor? Não. Havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. Como
aconteceu no ministério de Elias, de Eliseu. Mas a partir do 4º dia, impossível. Só o próprio Deus podia descer e fazer aquele milagre. Era a crença deles. Hoje Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece demorar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Não há atraso no relógio de Deus. Ele está no controle. Não fica com medo, não. Mas há uma terceira coisa que eles não estavam entendendo. Como eles podiam conciliar o desespero deles, o grito de socorro deles, com o silêncio de Jesus? Se Jesus estava dormindo, ele não estava, não só não trabalhando naquele momento, mas também não estava falando. E tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. É aquela noite terrível de angústia e dor, que você é esmagado por um sentimento avassalador e diz: meu Deus, eu não aguento mais, eu vou perecer. E você grita e só escuta o eco da sua voz desesperada. Os céus estão de bronze, a resposta não chega. Eu fico imaginando a situação do Jó, aquele patriarca, golpeado nas 5 áreas principais da vida, sendo o homem mais piedoso e mais rico do Oriente, vai à falência. Sendo um pai exemplar, sepulta os seus 10 filhos num único dia. Sendo um homem saudável, vira uma carcaça humana, uma chaga viva. Sua mulher, na hora da sua maior angústia, diz para ele: você ainda conserva essa integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Os amigos vêm e, em vez de serem consoladores, se transformam em acusadores, chamando-o de ladrão, de adúltero, de louco, de ter se enriquecido por explorar as viúvas e os órfãos. E Jó é cravejado pelas setas da adversidade. Sabe o que ele faz? Ele pergunta para Deus 16 vezes: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata então de uma vez? E levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta? O silêncio absoluto e total. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. O silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que a própria tempestade. Mas uma coisa interessante é que quando Jó estava no fundo do poço, depois de ter todas as áreas da sua vida abaladas, algo ainda permaneceu inabalável no seu coração. E é nessa hora que ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu verei o meu Redentor. Eu perdi tudo, mas a minha fé em Deus está intacta, inabalável. Deus rompe o silêncio e fala com ele, não respondendo às suas perguntas, mas se revelando a ele, mostrando para ele quão grande ele era, quão majestoso, quão magnífico, quão poderoso. E diante da extrema, magnífica revelação de Deus a Jó, Jó diz assim: ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, agora eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Deus restaura a sorte de Jó, dá o dobro de bens que ele possuía, restaura a sua saúde, ele vive mais 140 anos, restaura o seu casamento, restaura as suas amizades,
lhe dá mais 10 filhos, agora tem 10 filhos no céu, 10 filhos na terra, porque quando Deus está em silêncio, não é porque Ele está longe, não é porque Ele é indiferente, não é porque Ele não ama você, é porque Ele está preparando algo glorioso e grandioso para a sua vida. Não fica com medo não, Jesus está no controle. Diz o texto, que então Jesus se desperta, e repreende o vento, e repreende o mar. Eu fico imaginando que Jesus trata o mar como se fosse uma fera. Acalma, e o mar se encolhe. Diz ao vento, emudece, e o vento se recolhe às suas recâmaras, e há uma grande bonança. Aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Ora, mas e se você e eu estivéssemos lá? Estaríamos com medo ou não? Eu só fiz um cruzeiro, pastor Flávio, em navio grande. Navio pequeno eu já fiz alguns. Navio grande eu só fiz um. Saiu de Santos, foi para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Espere em Deus cumprir a promessa. Meus irmãos, ondas de 5 metros, um horror. Todo mundo ficou com náuseas. Cancelaram a programação. Você ia sair para jantar, voltava cambaleando, bêbado, de náusea, vomitando pelos corredores. Foi um transtorno geral. Quando o navio voltou saindo, com muitas ondas muito revoltas, a náusea chegando forte, eu só fiz uma oração para Deus: Senhor, ou eu durmo ou eu morro. Agora já pensou no navio pequeno, um barquinho, moído pelo vendaval, rodopiando no meio do mar, de noite, o barco se enchendo de água, a morte mostrando a carranca, a morte ali diante deles, e eles ali sem saber mais o que fazer. Aí Jesus pergunta: vocês estão com medo por causa de quê? Que vocês não têm fé. Mas por que eles deviam ter fé e não medo? Eu vou lhes dar 4 motivos. Até para ajudar na memorização, vamos usar um recurso mnemônico. Todos os 4 motivos começando com a letra P. Primeiro motivo: eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Versículo 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Eu vou dizer uma palavra aqui para você, se você esquecer tudo o que eu vou falar aqui, mas guardar essa frase, já está bom, me dou por satisfeito. A frase é essa: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Sabe por que nós ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Acalma o seu coração, aquieta a sua alma. Ele está no controle. Você não está, mas Ele está. O barco não vai afundar não. Ele prometeu que o destino é a outra margem, é lá que você vai chegar. Ele é aquele que diz, o Salmo 73, nos pega pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno, e então nos recebe na glória. Nós vamos indo de força em força, e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. Segunda razão por que deviam ter fé e não medo, não é só por causa da promessa, é também por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Mas quem é Jesus? O Criador do mar, o Criador do vento, o Criador da terra, o Criador do céu, o Senhor absoluto do universo. Ora, a criatura não pode desafiar o Criador. A criatura não é maior do que o Criador.
O Criador não pode ser vencido pela criatura. Meus irmãos, o Todo-Poderoso Deus está conosco. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco, não estarei não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se a tempestade é grande, não importa se o perigo é real, não importa se as suas forças acabaram, não importa se você já jogou a toalha, Ele está com você e Ele é o Todo-Poderoso Deus. A vitória vem dEle, Ele está com você e Ele conduzirá você em triunfo. Terceiro lugar, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Outra pergunta, ele sabia que a tempestade viria? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que estava tudo sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança na tempestade, apesar da tempestade. Paz é você saber que ainda que você esteja passando por um momento difícil, Jesus não perdeu o controle. Você não está sozinho. As promessas dele não falharam. Se ele diz para você que o seu destino é a outra margem, é lá que você vai chegar. Se ele diz que o seu destino é a glória, é lá que você vai chegar. A sua tempestade é maior que você, mas o seu Senhor é maior que a sua tempestade. Ele está no controle. Não fique triste não, fique com medo não, não fique desanimado não. Jesus está no controle. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor deste fato, desse episódio, mais 3 episódios que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Primeiro, ele demonstra poder sobre as leis da natureza. Ele é o Criador, ele estabeleceu leis, mas ele está acima dessas leis. É por isso que você crê em milagres. É por isso que ele fala para o vento e o vento escuta. Ele fala para o mar e o mar tem ouvidos e obedece. Mas quando Jesus desembarca do outro lado, e ele desembarca do lado oriental, na região chamada Decápolis, as 10 cidades gentílicas, e Gadara era uma dessas cidades, é um despenhadeiro, e ele tinha um cemitério, e tinham passado por uma tempestade, e era de noite, e tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite é gente viva, não é verdade? E lá tinha um homem gritando, nu, violento, se ferindo com pedras, de noite e de dia, tomado de 6.000 demônios, uma legião de demônios. E Jesus faz essa viagem, depois de uma tempestade, para esse local gentílico, porque lá tem um homem, foragido da lei, nem cadeias consegue prendê-lo, enjeitado da sociedade, enjeitado da família, que não tem espaço mais entre os vivos, por isso vai morar entre os mortos. Era um pária da sociedade, um ser descartado pelos homens, mas para Jesus não tem lata de lixo no reino de Deus. Aqueles que ninguém mais acreditam que possam ser curados, restaurados, libertados e salvos, Jesus faz uma viagem só para investir nesse tipo de gente, para libertar aquele homem, para transformar aquele homem, para curar aquele homem, para salvar aquele homem e para enviar aquele homem como missionário para a sua terra. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre os demônios. Tem poder sobre os demônios.
A escola de samba Gaviões da Fiel cometeu um grande equívoco no carnaval deste ano, ao colocar nas ruas de São Paulo uma figura de Jesus sendo pisado e massacrado por Satanás. Esse não é o Cristo da Bíblia, esse não é o nosso Cristo. Nosso Cristo é vencedor. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. O nosso Cristo é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o todo-poderoso Deus, que os demônios precisam se curvar diante dele e confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nosso Cristo. Ele tem poder sobre os demônios. Mas em seguida, no capítulo 5, Jesus está caminhando para a casa de Jairo, chefe da sinagoga. Sua filhinha está quase morrendo. De repente tem uma mulher hemorrágica, 12 anos, esvaindo-se em sangue. Essa mulher é incógnita, nem nome ela tem. Ela é impura. Ela não pode nem tocar nas pessoas e as pessoas não podem tocar nela. Essa mulher está pobre, tudo que ela tinha já tinha gastado com a medicina, sem nenhum resultado. E essa mulher pensa assim: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada do meu mal. E ela toca. Imediatamente a hemorragia estancada. Sabe por quê? Porque Jesus tem todo o poder sobre as enfermidades. A ciência vem de Deus, a medicina é bênção de Deus, mas a medicina tem limitação. Chega um momento que a medicina diz: daqui para frente eu não posso ir mais. Quando a medicina chega ao fim da linha, Jesus ainda tem todo o poder. Para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida irrecuperável. A última palavra não é da ciência nem da medicina, é do Senhor Jesus Cristo. Mas em seguida Jesus chega na casa de Jairo e a sua filha já está morta. E diz a Bíblia que Jesus chega e põe a mão na menina e diz: Talitá cumi. E essa é uma frase em aramaico, que significa pequena mulher. Na linguagem nossa, o termo é carinhoso: minha querida, está na hora de despertar. Está na hora de despertar. E ela volta à vida. E a morte bate continência para aquele que é a ressurreição e a vida. E Jesus devolve aquela menina aos seus pais, porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Por isso você não precisa temer, você não precisa ficar com medo, porque Ele deu uma promessa para você, porque Ele está com você, porque você pode experimentar a paz dEle na tempestade, a paz no vale para mim. Ele é o todo-poderoso Deus, maior do que a sua tempestade. Então, quando tudo se acalma, eu fico imaginando a cena, pastor Flávio. Se as ondas estavam muito fortes, o barco fazia movimentos muito bruscos, em cima e embaixo, o mar se acalma, e agora o barco balança suavemente, como uma gangorra, suavemente. E os discípulos, todos molhados, o barco cheio d'água, eles profundamente tomados de uma grande reverência e santo temor, não de medo mais, mas de admiração a Jesus, começam a se entreolhar e perguntar assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta! Eles já conheciam a Jesus, eles já tinham visto milagres de Jesus, eles já tinham escutado ensinamentos de Jesus, mas em virtude desse grande milagre, agora eles estão mais admirados ainda, porque eles estão conhecendo um pouco mais a soberania e a grandeza de Jesus. É por isso que a tempestade vem, é para que você entenda quão grande é o seu Deus. Quem é este? E
talvez hoje nós pudéssemos responder esta pergunta: quem é este? E nós diríamos que este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, vitorioso, o plano da sua redenção. Quem é este? Este é aquele que, sem matéria pré-existente, criou o universo. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele. Quem é este? Este é aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Quem é este? Ora, este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o sol da justiça. Este é a brilhante estrela da manhã. Este é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte. Quem é este? Ora, este é aquele que foi representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e aplicado no batente das portas livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele para quem os patriarcas falaram, de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelos rituais de sacrifício de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. O sábado era apenas uma sombra, ele a realidade. Quem é este? Ora, este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei, na plenitude dos tempos, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, Criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Ora, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Ora, este é o grande eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Ora, este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o alfa e o ômega, este é o princípio e o fim, este é o rei dos reis, este é o senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Este é aquele que sacrificou-se a si mesmo, suportando morte e cruz, pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é o Messias, este é o Salvador, este é o Senhor, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a razão da nossa esperança. Quem é este? Este é aquele que, por amor de nós, chorou e sangrou no Getsemane.
Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio por amor de nós. Este é aquele que foi condenado à morte de cruz diante do pretório romano. Este é aquele que carregou sobre o seu corpo e naquele lenho maldito os nossos pecados. Este é aquele que foi crucificado e sofreu o golpe da lei, se fazendo pecado e maldição por nós, para que nós fôssemos benditos eternamente. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou segundo as Escrituras para nossa justificação. Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e está sentado no trono, governando as nações. Este é aquele que depõe reis e levanta reis, abate impérios e levanta impérios. Este é o nosso grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É o advogado justo que intercede por nós junto ao Pai. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, vitoriosamente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no trono e julgar as nações. Quem é este? Este aqui que vai lançar no lago do fogo os seus inimigos e colocá-los todos debaixo dos seus pés: o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e os ímpios. Quem é este? Este é o noivo da igreja, que vai entrar com a sua igreja para as bodas do Cordeiro, para uma festa que nunca mais vai acabar. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Este é aquele a quem vamos servir por toda a eternidade. Este é aquele com quem vamos reinar pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que diz para você hoje: você não precisa ficar com medo, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Este é aquele que diz: calma, eu estou no controle. Que Deus nos abençoe, que Ele traga esse refrigério para o nosso coração, em nome de Jesus.